Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Carolina Fluck, eu sou zootecnista e hoje eu vim aqui falar com vocês um pouco sobre algumas influências que as produções tiveram que hoje trouxeram essa carne de qualidade superior que nós temos. Então eu vou falar no geral sobre carnes de frango, carne suína, carne bovina e carne ovina. Então, vamos começar falando um pouquinho dessa carne que tem tanta polêmica, que é a carne de frango, e tem essa questão de tem hormônio, não tem hormônio. Por mais que nós, profissionais da área, temos essa insistência de explicar que não tem hormônio de forma exógena na criação de aves, ainda tem muita gente que insiste em bater nessa tecla. Então, como frango, hoje, o que influenciou tanto para esse frango ter esse abate mais precoce com rendimento de carcaça bem superior? Então, a gente vai voltar um pouco alguns anos atrás, falando lá dos anos da década de 30, década de 40, quando o frango demorava mais de 100 dias para ser abatido e o rendimento de carcaça era muito inferior. Você abatia um frango mais ou menos com 110, 112 dias, e esse frango tinha em torno de 1,2 kg, 1,3 kg. E hoje nós abatemos frango aos 42 dias com 2,8 kg, mais ou menos. E a conversão alimentar, ou seja, quanto que esse frango precisa comer para produzir 1 kg de carne, é muito inferior ao daquela época. Então, isso é muito fruto de 3 coisas, que são os pilares da zootecnia: melhoramento genético, a nutrição e sanidade. Quando se findou a Segunda Guerra Mundial, o mundo estava devastado. Havia muita escassez de alimentos e principalmente de proteínas. Muitos dos animais eram criados a campo e passou a não ter mais aquela vastidão de terras que se tinham. Assim, algumas empresas visaram a criação de frangos, e eu vou falar daqui a pouco também de suínos, que são animais que podem, a proteína deles é produzida de forma mais rápida. E além disso, o frango também produz ovos, que é outra forma de proteína animal que nós consumimos. Então, o frango, algumas empresas começaram a trabalhar em linhagens específicas para tornar esse frango com abate mais cedo e melhorar o rendimento de carcaça. E foi um melhoramento genético que a gente chama contínuo. Foram feitos várias e várias vezes, eles ainda continuam existindo. Criaram-se a linha macho e a linha fêmea. Que é a linha macho e a linha fêmea? É você pegar características especiais da fêmea, que vão influenciar na produção desse animal, e as características especiais do macho. Então, na linha fêmea, você vai ter linhagens que são específicas e melhorar, como, por exemplo, a reprodução, e a linha macho, vocês vão ter linhagens específicas que vão aumentar o rendimento de carcaça desses animais. Outro aspecto que influenciou muito foi a qualidade dos alimentos fornecidos por esses animais. Só o melhoramento genético por si, ele não consegue fazer com que esse animal seja abatido mais cedo. A nutrição de qualidade também precisa estar associada. Então, a gente sempre fala que a nutrição de qualidade é aquela que faz com que o animal expresse o maior potencial genético que ele tenha. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, também se procurou ter dietas específicas e mais produtivas para esses animais comerem menos e converterem mais em carne. E, alinhado a isso, também vieram os suínos. Os suínos também foram visados nessa época. Até então, nós tínhamos os suínos tipo banha, que eram aqueles animais que produziam uma grande quantidade de banha, porque ela era muito utilizada na alimentação para cozinhar. E nessa época também surgiram as empresas que produziam óleos vegetais. Então, além da gente precisar da proteína dos suínos, também não tinha mais ele não era mais lucrativo ser produzido para produzir banha. Então, através de melhoramento genético contínuo, esse suíno ele passou a produzir uma quantidade de banha bem inferior, em torno de 35%, e visar mais na qualidade da carne, produzir mais carne.
Ainda se tem também bastante preconceito quanto ao consumo de carne suína, porque acham que é uma carne muito gordurosa. Apesar de se ter ainda uma espessura de toucinho em algumas raças quando feito o cruzamento, ela é uma gordura que não é subcutânea, então ela é fácil de ser tirada para quem não quer consumir essa carne. E ainda existe cada vez mais o melhoramento genético, ele está sendo feito com o intuito de diminuir essa espessura de toucinho. Hoje a gente já tem suínos que produzem uma carne de ótima qualidade, uma carne magra. É uma carne que é muito consumida no mundo. Aqui no Brasil a gente não tem tanto esse consumo quanto tem a nível mundial. E tanto a criação de frango quanto a criação suína, o material genético ele vem importado. Ele foi desenvolvido por grandes empresas e essas empresas utilizam seu material genético próprio para fazer o melhoramento que é necessário ainda. Esses melhoramentos geralmente eles são feitos em granjas chamado de granjas núcleo, aonde eles vão cruzar os animais que eles acham que tem potencial para determinadas características. Esse material depois vai para as granjas multiplicadoras de material genético, para daí então chegar lá nas granjas que vão ser aquelas onde serão produzidos os animais para o abate, os nossos frangos e a nossa carne suína. Já quando nós falamos em carne bovina, a carne bovina por muitos anos, ela era uma carne que era produzida de forma extensiva. Hoje nós temos bastante carne produzida em confinamento. E o melhoramento genético, ele começou a surgir, visar o melhoramento genético de bovinos, começou a partir dos anos 90. Então, o que esse melhoramento genético trouxe? Hoje nós temos uma produção de carne muito maior por hectare do que nós tínhamos alguns anos atrás. O meu primeiro melhoramento genético que a gente fala, mais visado, em bovinos nós podemos falar lá na década de 40, quando na Inglaterra eles procuraram fazer um bovino que fosse mais compacto, mas produzisse bastante carne. E aí que surgiram algumas raças, como nos Estados Unidos surgiu a raça Shorton, que eram bovinos mais compactos, mas que tinham uma qualidade de carne superior. Porém, esses bovinos aqui no Brasil, eles não são tão adaptados. A gente encontra bastante dessas raças no Rio Grande do Sul, mas também quando a gente fala em Brasil, que é um país que tem uma extensão enorme, nós temos mais bovinos que são bós índicos, que nós falamos, né? Que são bovinos como o Nelore, que eles são mais adaptáveis à realidade brasileira. Então, quando a gente fala na qualidade de carne bovina, ela foi muito influenciada pelo poder aquisitivo da sociedade, que passou a procurar mais essa carne para consumir diariamente do que carne de frango e carne suína, que geralmente são carnes com um valor inferior quando comparado à carne bovina. Hoje, os programas de melhoramento genético bovinos no Brasil, eles são muito fortes. Existem vários trabalhos e várias pesquisas sendo desenvolvidas nessa parte, tanto quanto a precocidade, quanto o rendimento de carcaça, e atualmente existem várias pesquisas procurando melhorar a qualidade sanitária desses animais, como por exemplo a resistência a carrapatos, e isso fez com que a carne bovina tenha hoje custos inferiores em relação a alguns anos atrás e uma qualidade de carne superior. Já o que não acontece com a carne ovina. No Rio Grande do Sul se tem um consumo alto até de carne ovina quando comparado com alguns estados. Porém, o maior rebanho que nós temos hoje de ovinos para carne se localiza na Bahia, e no Nordeste a gente tem um consumo também elevado de carne ovina. E por que a carne ovina ela não é uma carne que é tão procurada? Culturalmente, nós brasileiros, nós consumimos muito menos carne ovina quando comparado aos países como Uruguai, como Argentina, que tem consumo per capita até de 4 quilos por ano de carne ovina. Nós não temos esse cotidiano de consumir a carne ovina.
carne ovina ela ainda é, em alguns estados, consumida mais como subsistência do produtor e não visando com que fosse mais para carne. Mas como o ovino, que até então era um animal visado para a produção de lã, passou a ser visado para a produção de carne. Isso passou a acontecer ali pelo início da década de 90, quando houve a crise da lã, que os estoques de lã na Austrália aumentaram muito e, concomitantemente a isso, a produção de tecidos sintéticos começou a ganhar mercado. Então, os produtores, principalmente no Rio Grande do Sul, os rebanhos de carne ovina diminuíram bastante, o número de ovinos criados ele diminuiu drasticamente. Com o passar dos anos, na Bahia se investiu muito na criação de ovinos para pequenos produtores. Hoje já existem grandes fazendas que criam esses ovinos e eles são mais organizados, eles têm uma visão de mercado diferente do que a gente tem. O mercado ovino, ele ainda de carne ovina, ele ainda é um pouco desorganizado quando a gente compara ao mercado bovino, mercado suíno e mercado de ave. Principalmente porque suínos e aves são produzidos por grandes empresas. E a carne bovina é uma carne mais visada na maioria do país, então também se tem uma organização maior para a produção. E outra coisa que eu falei muito aqui foi a questão do melhoramento genético. Não existem grandes programas de melhoramento genético em ovinos, eles ainda estão engatinhando alguns. Hoje se tem mais associações de criadores de carne ovina pelo país, e isso faz com que haja um aumento na produção de carne. Eu acredito que nos próximos anos os ovinos ainda vão ganhar um mercado maior quando comparado a hoje, mas preferencialmente o gosto do brasileiro ele não tem esse apreciamento grande pela carne ovina. Hoje o crescimento muito do consumo de carne ovina se dá a uma coisa nova que a gente tem, que são os açougues especializados em alguns cortes de carne, ou as boutiques de carne que trazem essa carne ovina, também a carne de búfalos, que são carnes um pouco diferente para algumas pessoas que não têm tanto acesso a essas criações. Então elas acabam experimentando e gostando e começam a consumir. Porém, o consumo de carne ovina ainda é um consumo em detrimento de festas, de final de semana, e não cultural, como a carne bovina, suína e de frango. Então, eu gostaria de agradecer ao pessoal do Conexão Carne e Cultura, desejar sucesso para vocês e muito obrigado pela oportunidade.